Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Vacilando. Essa é uma série que eu vou contar um pouco da minha história no futebol, de quando eu comecei, de como foi a trajetória, dos países que eu visitei, das coisas que eu vivi no futebol. E eu vou falar pra vocês como é estar dentro do futebol, como é os treinamentos, como é o dia a dia de um atleta mesmo que quer se tornar um jogador de futebol. Eu comecei jogando bola aos 8 anos de idade, né? E o meu primeiro contato com o campo foi com 8 anos. A minha mãe me levou até um campo de terra, um terrão que era próximo da minha casa, e tinha treino ali todos os dias com os jovens, né? E eu era o mais novo, o pessoal era um pouco mais velho, e ali eu realmente percebi que eu queria aquilo pra minha vida, porque eu sempre amei futebol, sempre gostei de futebol, e sempre enchi o saco, né, dos meus pais para que eles me levassem, né? Só que esse primeiro contato quem me levou foi a minha mãe, e meu pai trabalhava muito e não podia acompanhar sempre. Então ela me levou, né, nesse dia, eu realmente percebi que era aquilo que eu queria. E logo após disso, eu fui para a escolinha, né, inclusive uma escolinha do São Caetano. E ali eu fui desenvolvendo, fui participando de treinamentos, era um pouco melhor, mas também não era tão melhor assim. As escolinhas de hoje, os professores focam um pouco, não muito em qualidade, e sim em quantidade, então a gente acaba não aprendendo muito por ter muitas crianças, muitas pessoas envolvidas ali, então acaba ficando um curto período de tempo de treinamento com pouca quantidade de treino, então acaba atrapalhando na evolução, né, da criança. Mas aí eu continuei na escolinha do São Caetano e depois disso eu fui para a escolinha do Santos, e até que meu tio ele conseguiu perceber em mim uma qualidade que talvez meus pais não tivessem percebido. Meu tio foi atleta também, e ele conseguiu ver que eu tinha condições de chegar, né, aí no futebol. E aí ele me pegou, me levou para o salão, que foi um local que eu fiz um treinamento bem rápido. Inclusive o próprio professor percebeu que eu tinha uma qualidade e ele me falou, ó, vem pra cá, vem ser federado com a gente aqui. Era na série de prata do salão. E só que mesmo assim eu acabei não indo pro salão, porque logo após isso eu fiz outro teste em uma equipe de Guarulhos, que é o Atlas Transporte. E nessa equipe ali eu acabei mesmo me filmando no campo e passei a jogar no campo com muita frequência, né? Então no Atlas eram treinos muito fortes, não era todos os dias, até porque eu morava bem longe, então para eu ir todos os dias ficava muito difícil. Então eu ia, se não me engano, 3 vezes por semana, e eram treinos pesados, né? O treinador era um treinador exigente, mas ele tentava extrair da gente o máximo possível, né? Então ali eu aprendi muita coisa no Atlas Transporte, vivi muita coisa ali, fiquei mais ou menos ali em torno de uns 7, 8 meses, aprendendo, evoluindo, e foi quando apareceu a oportunidade de eu ir para Mirassol, que uns empresários conheceram meu tio, e meu tio conversou com eles e apareceu essa oportunidade. Então isso com 12 anos de idade eu estava saindo de casa, foi a minha primeira vez que eu realmente saí de casa. E foi algo que me impactou muito, porque até eu estar lá, eu não percebi o que estava acontecendo. Então eu fui sair de casa, meu pai inclusive ele comprou um celular para mim, eu não tinha celular na época porque eu era muito jovem. E nós também não tínhamos tantas condições de comprar, né, celular naquela época para todos os filhos, né. E meu pai comprou um celular e ele me deu assim, a gente vai conversar todo dia, tá? Então esse celular é para você. E meu pai me ligava com frequência, mas no primeiro dia eu lembro que eu viajei, eu estava bem tranquilo. Eu me dei conta que eu estava viajando na semana que eu faria meu aniversário, então eu passaria meu primeiro aniversário longe de casa. E assim, eu fui viajando e foi tranquilo, a viagem foi sossegada, foi bem tranquilo, foram algumas horas dentro do carro. E quando eu cheguei lá, eu cheguei no hotel, fui jantar, e foi quando eu me dei conta que eu estava longe da minha família, longe dos meus pais, longe das minhas irmãs, e eu realmente percebi, aquilo me impactou. Eu lembro que eu chorava, e no mesmo tempo que eu chorava, eu comia, eu estava chorando, e as lágrimas caíam na comida, e foi aquela mistureba, né, de lágrimas e comida. E eu lembro que eu estava na mesa e o celular estava do meu lado, e meu pai me ligou. E nessa hora que ele me ligou, eu estava chorando ainda, eu não queria atender, eu não queria que ele me visse chorando. Então eu peguei o celular, deixei de canto assim, eu vou me acalmar, e quando eu estiver mais calmo, ele vai ligar de novo, eu atendo. E aí eu me acalmei, fiquei mais tranquilo, aí fui ao banheiro, lavei o rosto, e aí eu lembro que ele ligou. E nessa hora eu estava mais calmo, eu atendi o telefone. Só que na hora que ele começou a falar comigo, eu comecei a chorar. E foi muito engraçado porque meu pai ele sempre foi muito duro, né? Meu pai nunca foi um cara de chorar também, meu pai nunca foi um cara de demonstrar sentimentos. E eu lembro que eu comecei a chorar por causa disso, né? Ele começou a perguntar por que eu estava chorando, e eu falei que estava chorando porque eu estava distante da família, e era a primeira vez que aquilo acontecia comigo, né?
Foi a primeira vez realmente que eu estava ali longe da minha família e que eu estava num clube profissional. Mirassol é um clube profissional, joga a Série A do Paulistão, é um clube conhecido, sempre está aí jogando, inclusive goleou um dos times grandes aqui de São Paulo. Então E aí foi meu primeiro contato com a equipe profissional. E eu lembro que nessa hora meu pai começou a chorar também, porque ele me viu chorando e foi a primeira vez que eu até ouvi meu pai chorando. Não vi, né? Eu ouvi meu pai chorando porque ele nunca tinha chorado na minha frente, nunca foi algo assim. Ele foi sempre meio casca grossa, então foi a primeira vez que eu o ouvi chorando, né? Então foi bem emocionante. Então assim, depois eu fui me adaptando, as coisas foram acontecendo, os treinamentos eram muito intensos comparado com os outros treinamentos que eu tinha vivido. Você está numa equipe profissional, com jogadores que estão acostumados, eu fui realmente atropelado. O pessoal passou por cima de mim praticamente, porque eu não estava acostumado com aquele tipo de treinamento. Então assim, é um nível profissional, eles são federados, estão sempre jogando a Série A do Paulista. Então é um clube com estrutura muito boa e muito bem preparado. Então quando eu cheguei ali, eu realmente percebi que ia ser difícil eu ficar. Porque mesmo que eu quisesse ficar, o nível era muito elevado para mim na época. Então eu realmente acabei ficando 2 semanas com um treinamento intenso, aprendi muita coisa tática, percebi que se eu conseguisse ficar, a minha evolução seria muito grande, só que infelizmente depois de 2 semanas eu acabei sendo dispensado, né? E aí foi um aprendizado muito grande. Você aprende a viver, foi a primeira vez que eu vivi longe de casa, vivendo com vários rapazes, né, vários meninos na época. Você aprende muita coisa, você vê muita coisa errada, muitas coisas que acontecem ali, os pais muitas vezes não ficam sabendo. Brigas, né, entre jogadores eram constantes, jogadores que se achavam mais superiores que os outros. Eu lembro que a minha maior dificuldade nessa época foi me entrosar com os meninos, fazer amizade com o pessoal, com a rapaziada, porque realmente pra mim foi muito complicado estar ali pela primeira vez, longe dos meus pais, né? Eu tinha um convívio muito forte com a minha família, né? Minha família é grande, então estar ali sempre com eles foi sempre normal, nunca estive longe deles. E aí quando você sai de casa, você sente esse impacto de estar sozinho, de estar longe da família, longe dos seus pais, isso é muito forte para uma pessoa que não consegue compreender isso e controlar seus sentimentos. E eu lembro que essa pra mim foi a maior dificuldade, porque até eu me adaptar com todo esse acontecimento, com essas coisas novas, tudo sendo muito rápido, tudo sendo muito rápido e intenso. E isso acabou me atrapalhando também lá no Mirassol, porque eu acabei não evoluindo o quanto que eu tinha que evoluir nessas 2 semanas para mostrar para o treinador que eu poderia estar no grupo e poderia ajudar o grupo. Então foram 2 semanas que foram de treinos fortes, que eu sentia realmente essa parte da saudade. Eu ainda estava tava chorando muitas vezes sozinho, não queria que ninguém me visse chorando, então eu ia pro banheiro, chorava sozinho. Mas essa foi a principal dificuldade, eu acredito que tenha sido essa. Eu me desligar da família, cortar esse laço familiar que era muito forte. E não foi assim, eu vou ser sincero aqui que não foi nessa hora que esse laço foi cortado. Ele demorou um pouco ainda para ser cortado, ele demorou um pouco ainda para ser desfeito esse laço. É claro que o laço existe, mas quando você amadurece, você percebe que você precisa se distanciar da sua família para você construir outras coisas, para você construir a sua própria família. E eu percebi realmente que ia demorar um pouco, principalmente pelo laço muito forte que eu tinha. Meu laço familiar é muito forte. Então, essa foi a primeira vez que eu saí de casa, então foi essa experiência que eu tive, que estou trazendo para vocês aqui. Logo após que eu cheguei, demorou 1 semana para eu sair de novo, então já foi muito rápido também. Então eu saí do Mirassol, cheguei em casa, fiquei 1 semana e fui para outro clube, só que também é história para outro vídeo, pessoal. Então eu deixo vocês aqui, eu peço para vocês deixarem seu like, peço para vocês compartilharem se vocês gostarem do vídeo, para vocês transmitirem essa experiência que eu vivi como atleta. Então peço para vocês curtirem, deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar o sininho e eu fico por aqui. Valeu!